No verde cenário da mata, ao longo de formosa colina, com seu casario de prata, campestre se descortina. A pequena e simpática cidade de Campestre, localizada no sul de Minas Gerais, contém atualmente 21 mil habitantes. A economia do município gira em torno da cultura do café, leite e gado. A história da cultura local inicia-se em meados dos anos de 1800, em que foram datados os primeiros imigrantes portugueses. Já em meados dos anos de 1924, inicia-se a chegada dos italianos. Tempos depois, alguns deles se fixaram nas lavouras da localidade. Segundo a historiografia local, os sírios e libaneses adentraram na região sul-mineira no século XIX e XX, sendo o comércio seu principal envolvimento. Em pouco tempo de estadia, esses conseguiram grandes avanços para a cidade. Vieram também para Campestre povos russos, alemães, espanhóis e árabes, todos por volta do final do século XIX. Muitas cidades brasileiras nasceram a partir de ranchos para pernoite de tropas ou cargueiros de transporte de mercadorias produzidas nas distantes propriedades rurais. Assim, a história de Campestre não é diferente. Os relatos passados de gerações sobre a origem da cidade mostram que a mesma, por se localizar em um ponto estratégico da fronteira do estado com São Paulo, era utilizada por bandeirantes paulistas que adentravam o estado à procura de riquezas naturais. Mais tarde, como caminho de muitos viajantes e peregrinos que saíam da cidade de Campanha e iam a caminho de Aparecida do Norte, a região servia como ponto de pousada e descanso. Assim, os primeiros ranchos foram sendo construídos. Os dados coletados do acervo da Biblioteca Municipal de Campestre constam que o primeiro povoado se deu por descendentes portugueses, que viviam nas localidades vizinhas por volta do ano de 1800. A localidade que originaria o território da paróquia Nossa Senhora do Carmo do Campestre, em meados do ano de 1740, era apenas um ponto de parada, já que os caminhos primitivos percorridos eram exaustivos e a colina rodeada de água fresca e ar puro, vindo das matas, era um banquete convidativo para o pouso. Em 1767, a cidade de Campestre já aparece na carta geográfica que compreende o Rio das Mortes, Vila Rica e Mariana, como caminho que partia de Cabo Verde para Ouro Fino, mostrando o movimento que o então governador fez pelo sul da capitania para afirmar o território. A primeira pessoa a abrir uma entrada na região onde se localiza Campestre foi Veríssimo João de Carvalho, um português vindo da freguesia de São Salvador, no arcebispado de Braga. Em 1762, o desbravador ligou as vilas de Cabo Verde a Ouro Fino por meio de rotas que facilitassem o escoamento do ouro que vinham das minas auríferas. Um dos principais ícones do novo descoberto ocupado hoje pelo município campestrense foi o condutor de tropas Lucas Borges de Carvalho, que nasceu na Ilha da Madeira e veio para o Brasil em 1737 e por volta de 1770 fixou-se na localidade de Nossa Senhora de Assunção do Cabo Verde, empossando-se da fazenda Pouso Alegre, atual bairro Campos do município de Campestre. Pouco tempo depois, em 1776, foram arrendados 12 alqueires de terra pelos irmãos Manuel José Muniz e Francisco José Muniz. Devido à longevidade da freguesia em comparação com as paróquias vizinhas, no século XIX, era de costume dos fazendeiros construir oratórios em devoção aos santos padroeiros. Manuel José Muniz construiu um pequeno oratório do alto do morro em devoção a Nossa Senhora do Carmo. Para concedimento desses oratórios, necessitava-se de petições ao bispo.
Ao passar do tempo, os fiéis começaram a se reunir cada vez mais em maior quantidade para a participação dos ritos católicos, principalmente da Semana Santa, que por mais que não tivesse a presença de um sacerdote, os moradores executavam suas orações e súplicas. Porém, com o passar dos anos, foi impossível abrigar tantos fiéis que lotavam todo o seu entorno. Assim, foi concedido um pedido para a construção de uma capela curada no ano de 1942. Ao redor da capela, foram doadas para a igreja algumas glebas de terra que contribuíram para o desenvolvimento do arraial. A inauguração da Capela Nossa Senhora do Carmo aconteceu em 16 de julho de 1832. Nela foi inserida a imagem da padroeira, sendo essa mesma imagem guardada na Casa Paroquial de Campestre nos dias atuais. A capela e o cemitério localizavam-se no ponto mais alto do morro. Assim, as primeiras casas cresceram em seu entorno. Os sepultamentos começaram a ser feitos dentro do adro da capela até o ano de 1855, quando foram proibidos por meio de uma lei que previa construções de um novo cemitério. Segundo o acervo municipal, após 9 anos de sua fundação, a localidade contava com 150 casas, 2 igrejas e uma escola, alcançando o nível de distrito pela comarca de Caldas no dia 12 de março de 1830. Tivemos contato com a secretária de Cultura Isabela, que nos relatou sobre o primitivo cemitério que se localizava na atual rua Gabriel Junqueira, Praça Ana Zenum, onde ainda se pode prestigiar suas ruínas. Em meados dos anos de 1915, o cemitério foi entregue à Câmara Municipal e, para ter o cumprimento das leis sanitaristas da época, foi transferido da parte alta da cidade para a parte baixa, onde se localiza até os dias atuais. Havia também muitos sepultamentos nas zonas rurais distantes, devido à longevidade das paróquias, como é o caso da atual Capela de São José, no bairro Córrego do Ouro, e Capão da Gama, localizado próximo ao bairro Pitangueiras, além de um cemitério localizado no atual bairro Posses, cemitério ativo até os dias de hoje. Com pouco tempo de funcionamento, a capela foi nomeada paróquia graças a uma nova petição dos fiéis locais, e no ano de 1839, por meio de esforços da liderança, o curato subiu o cargo para Distrito de Paz. Após esse acontecimento, a localidade obteve grande crescimento populacional. O crescimento da cidade também se deu no termo rural das grandes fazendas cafeeiras da região e de seu comércio de escravos. As conquistas econômicas afloraram a vontade de toda a população a buscarem mais avanços, e assim se fez. No século XVII, subiu a categoria de freguesia, recebendo o título de paróquia no dia 3 de abril de 1840, e se desvencilhando de Cabo Verde em um momento em que a sociedade confundia os títulos civis com religiosidade. Já eram datados neste ano 2.219 habitantes campestrenses. A primeira paróquia do Campestre da Boa Vista teve início no ano de 1832, feita de taipa de sebe. Após 40 anos de consolidação, a matriz necessitava de manutenções em suas estruturas e acabamentos. No ano de 1919, a matriz encontrava-se em estado lastimável. Segundo o livro de tombos da paróquia, houve a perca de estruturas e trincas. Assim, devido ao seu mau estado, fez-se necessária a sua demolição e a construção de uma nova matriz. A nova matriz foi inaugurada em 25 de janeiro de 1942, idealizada pelo arquiteto Sr. Mário Romanelli e seu administrador Frederico Luisi, em estilo neoclássico. Em 1883, a igreja foi reconstruída e recebeu uma torre. Entretanto, antes da reforma se concretizar, os recursos financeiros foram se tornando escassos. Então, em 1893, retoma-se uma nova reforma e a igreja ganha um relógio e vários objetos, entre eles imagens de santos. Em 1851,
Tem-se nota que se deu a construção de uma igreja conotada à Irmandade do Rosário, voltada para os fiéis negros e pardos, foi fundada em Campestre pelo então Frei Eugênio de Gênova, localizada no fundo do Largo Central. Depois da Inconfidência Mineira, houve um grande fluxo migratório para a região, pois o crescimento econômico gerou expansões para as regiões em direção a São Paulo, sofrendo modificações em sua fisionomia, principalmente pelas novas fazendas de policultura. A questão política do café com leite no período da República Velha demonstra a acirrada competição de interesses entre os estados paulista e mineiro. O primeiro defendia a cultura do café e o segundo apoiava a policultura. Nesse contexto, surge a figura de importância ímpar para a evolução da localidade, o coronel José Custódio Dias de Araújo, mais conhecido como Zeca da Pedra, nascido em 17 de julho de 1859, viveu 84 anos dedicados à política e ao café. Possuidor de uma mão de ferro, conquistou muitas terras que alcançaram 11.000 hectares. Seu apelido Zeca da Pedra foi originário devido à enorme pedra de 260 metros de altura que se localizava em sua antiga propriedade. Zeca da Pedra ingressou na política em 1890 e começou a lutar pelo desmembramento do distrito que pertencia a Caldas. Assim, tornou-se prefeito da Vila do Campestre. Depois da proclamação da República no Brasil, as glebas de terras que antes eram partidas pela Igreja, nesse momento tornam-se por parte do Estado, fazendo com que assim os terrenos adquiridos pudessem ser comprados também por particulares e pelo poder público, assim como os cemitérios, que, considerados como campo santo para a Igreja, foram municipalizados, como atesta no antigo livro de tombos da matriz do Campestre, com alguns recibos de vendas importantes no entorno, como a venda da Câmara Municipal e o terreno no Largo da Caixa d'Água para a construção do grupo escolar. Antiga Câmara Municipal em 1910. Antigo Grupo Escolar Coronel José Custódio. Sendo assim, o então prefeito Zeca da Pedra inicia a construção de edifícios públicos, como a Câmara Municipal dos Vereadores, onde também funcionava a Prefeitura Municipal, que até então acontecia na casa do senhor Raul Ambroge, antiga residência de Manuel José Muniz. Também foi construída uma escola que tinha como nome Grupo Escolar Coronel José Custódio. Outro feito importante foi a construção de uma rodovia que liga Poços de Caldas, Campestre e Machado, auxiliando no crescimento da localidade. Outros acontecimentos importantes para a localidade pós-período coronelista foram a abertura de novas travessas e o desenho e traçado dos jardins sob a indicação de Zeca da Pedra. Além disso, o prefeito Benedito Jorge deu áreas de cidade para Campestre. Em 1945, tem-se a primeira eleição direta, na qual a família Zenum, apelidada de Turcos, predominou na política durante 45 anos. Nesse período, foram construídas estradas vicinais, estradas rurais, nomeação de eletricidade pública, escolas rurais, construção de matadouro, hospitais e outras realizações que ajudaram no crescimento urbano da cidade e que existem até os dias atuais. O povo campestrense miscigenava costumes tanto religiosos como festivos, como procissões, casamentos, festas de devoções aos santos e folia de reis. O costume mais praticado em vigor era a Semana Santa, em que todos tinham muito respeito pela dor e morte do Senhor. Assim, todas as atividades eram silenciosas e previam o luto. Celebravam-se também o Corpus Christi, festas juninas e Natal. Esses costumes permanecem até os dias atuais. Assim, Campestre é formada de vivências, laços de família, memória, cultura e identidade de um povo com suas manifestações culturais de estilo variado e que completam e enriquecem o município, como as tradicionais festas juninas, festa de Nossa Senhora do Carmo, cavalhadas e desfiles de carros de boi.
Para encerrarmos o nosso documentário, não podemos deixar de citar uma figura importantíssima na cidade, a atleta Bruna de Paula, jogadora da Seleção Brasileira de Handebol, visto que o livro Práticas Corporais da Educação Física foi um dos mais utilizados nesta superintendência de ensino. A educação física é inserida na área de linguagens, pois as práticas corporais presentes na cultura corporal de movimento se apresentam como textos culturais, permitindo produção, reprodução e interpretação. Os gestos que constituem a linguagem corporal que possuímos são responsáveis por expressar desejos, emoções e pela emissão e tradução de mensagens diversas.